Quero saudar os irmãos em Cristo Jesus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e aos amigos ouvintes, uma boa tarde de saudação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite passada, passamos por ela e amanhecemos nesse dia de hoje, sendo hoje terça-feira, dia 16 de junho de 2020, e tendo a oportunidade, mais um dia que o Senhor me permitiu, estaremos falando sobre um pouco da Bíblia Sagrada, deste Evangelho, que liberta, que transforma o homem, que prepara o homem para encontrar com o Senhor. No livro de Marcos, capítulo 16, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E estando falando sobre a ressurreição de Jesus, também vou prosseguir falando sobre a ordem que ele deu para os discípulos de evangelizar. E assim vamos ver o que o Espírito Santo vai nos dar a entender nessa manhã para transmitir para você nesse dia hoje. Capítulo 16 de Marcos, o versículo 1 diz: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Jesus então ressuscita ao terceiro dia, como ele dizia para os discípulos quando ainda estava com vida. Mas o versículo 9 do capítulo 16, nós vamos entender que muitos dos discípulos não acreditavam que ele havia ressuscitado. Mesmo ele falando com eles com vida, que ele ia morrer e ao terceiro dia ressuscitar. O versículo 9, do capítulo 16 de Marcos, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, os discípulos. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, o texto continua assim, já dando uma explicação, já falando sobre a evangelização. Já ele tinha aparecido para alguns, mas mesmo assim eles não estavam crendo. E o capítulo 16, do versículo 14, já vai falar sobre a ordem da evangelização. Após ele ressuscitar, o versículo 14 do capítulo 16 fala assim: Finalmente apareceu aos 11, já que alguns deles ele tinha aparecido, não é, para eles, e eles
fazendo uma evangelização já para os outros, evangelizando eles, né? Dizendo, olha, Jesus ressuscitou. Aproximava de outro, Jesus ressuscitou. A gente viu ele com vida. E então, finalmente, Jesus aparece para os 11. Estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa ordem foi para os discípulos, nessa época aí, há 2000 anos atrás, servindo para nós hoje, evangélicos, pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Ele passa também a crer no Evangelho, crer que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, e essa ordem, ela sendo transmitida para os discípulos, serve para nós hoje, serve para mim hoje, que estou lendo aqui o texto, lendo aqui a palavra de Deus e transmitindo ela para você hoje, que talvez não tenham conhecimento do que está para acontecer. Evangelizar, pregar a palavra de Deus, dizer que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quando o texto aqui diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você pelo menos precisa crer. Você crendo, você será salvo. O texto diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas entenda você, que se você crê e não for batizado, você mesmo assim será salvo. Porque haverá um momento que você aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não é batizado. Se Jesus voltar neste momento, você será salvo. O batismo é uma confirmação do arrependimento do seu pecado. Se Jesus voltar, você que aceitou a Cristo como Salvador, mas ainda não é batizado, você vai ser salvo. O importante é crer. Crer. Você creu, aceitou Jesus como Salvador? Deu tempo de você se batizar? Antes de Jesus voltar? Ou antes de você partir dessa terra? Você vai ser salvo. O batismo é uma confirmação do arrependimento dos seus pecados. Você creu, se batizou, você será salvo. Mas aquele que não crê e nem foi batizado, o texto aqui diz, o versículo 16 do capítulo 16 de Marcos, diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem ainda está vivendo a vida de qualquer maneira, vivendo a vida praticando coisas ilícitas, é isso que é o significado, é esse que é o significado. Você ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, você está ouvindo falar que Jesus vai voltar, mas você está querendo ter um tempo ainda para você curtir a sua vida, viver a sua vida conforme você quer viver. Mas ainda você não tem o conhecimento do que é aceitar Jesus como Salvador. Você não tem ainda o conhecimento do que é ser batizado. O arrependimento é o mais importante na vida do ser humano. Ele se arrepende dos seus pecados. Ele tem a consciência que ele está errado. Quando ele passa a ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, aí então ele crê. Então ele creu, aceitou Jesus como Salvador,
e agora ele vai ser batizado. O batismo é simbólico. O batismo significa que ele se arrependeu daquilo que ele fazia, então agora ele vai ser batizado. Mas você que ainda não é batizado, e se Jesus voltar antes de você se batizar, mas você está crendo na ressurreição de Cristo, que ele veio, morreu para a humanidade ter direito de salvação, você vai ter o direito de salvação. Mas a importância que você tem que entender agora é arrependimento. Crer que Jesus veio um dia, morreu por você, e você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 9 e o versículo 27, está escrito assim, ó, uma ordem, que essa ordem vem diretamente de Deus. Está escrito assim, ó, e está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. O juízo de Deus, ele vai se destacar de duas formas. Para a condenação ou para absolver. Absolver significa que aquela pessoa, no dia do juízo final, ele vai receber a sua salvação porque ele creu. Agora, condenação é para todos aqueles que morreram sem se arrepender dos seus pecados. É fácil entender isso aí. Porque quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 8, versículo 32, lá está registrado assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade um dia ela me alcançou, como ela pode te alcançar agora também. A verdade é que nós estamos vivendo no século 21, no ano 2020, e tudo que está acontecendo é o prenúncio da volta de Jesus Cristo. E aí nós entendemos que pelos os fatos, as notícias, os acontecimentos nesse século 21, no ano 2020 que está acontecendo, é tudo para despertar a humanidade e as pessoas entender que precisa de mudar de vida, de nascer de novo, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Certa vez Jesus conversava com um homem chamado Nicodemos. E ele falava com Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Mas Nicodemos, ele não entendeu esse nascer de novo que Jesus estava dizendo para ele. Nicodemos então fala para Jesus: olha, eu não estou entendendo. Nicodemos entendeu que ele precisava entrar no ventre da mãe dele novamente e nascer de novo. Mas esse nascimento que Jesus estava dizendo era mudança de vida, transformação de vida. Porque no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, lá está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Nicodemos não entendeu. Nicodemos, Jesus fala novamente, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Da água, o significado da água, Jesus estava querendo dizer da palavra. Olha, você vai ser transformado pela palavra. E do Espírito, é que ele ia andar em Espírito, na direção de Deus, na orientação do Espírito Santo. A água fala da palavra. E do Espírito, nós andamos na orientação do Espírito, na direção de Deus, quando nós passamos a ter o conhecimento da palavra de Deus. E essa é a importância que você precisa ter nos dias atuais que nós estamos vivendo. Jesus Cristo está voltando para buscar um povo separado, um povo transformado, porque só o Espírito Santo que transforma o homem, só o Espírito Santo vai moldar o homem, o caráter do homem.
o homem passar a ser íntegro, obediente à palavra. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia Sagrada é bem clara nisso. É bem taxativa em nos ensinar, nos orientar. Que sem Jesus nós não alcançamos o céu. No Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6, lá está registrado assim, ó. Jesus disse no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você que está ouvindo agora, estas palavras estas que Jesus, ele deu ordem aos discípulos e servindo para nós hoje, nós estamos transmitindo para você hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo. Jesus Cristo está voltando para buscar um povo liberto, um povo transformado, para morar no céu, para morar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 3 está registrado assim, ó, Jesus disse, eis que vou para o Pai, e vos prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer que todos estejam com Ele, que ninguém venha se perder. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho tem sido pregado há 2000 anos atrás. E muitos ainda estão duvidando dos sinais que estão antecedendo, acontecendo no século 21, e estão adiando cada vez mais pelas coisas os sinais que estão acontecendo. Nós não precisamos esperar mais nada. Porque aqui no Evangelho de João, eu vou estar lendo aqui para você entender que há 2000 anos atrás, os fatos, a realidade que nós estamos vivendo hoje, foi pronunciada por Jesus no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, que essa profecia foi falada há 2000 anos atrás. Jesus, então, no livro de Mateus, no capítulo 24, os discípulos mostram para Jesus um templo adornado de ouro, lindo, muito bonito. Mas Jesus, aqui na epífora do capítulo 24 de Mateus, Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. E aqui no versículo 1, diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, apareceram para ele os discípulos, e Jesus, porém, disse para eles, vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O discípulo apresentou, mostrando para ele aquele templo bonito, mas Jesus fala para ele, olha, vai chegar um tempo que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. E quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, que ele sempre orava no Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras tinha um jardim chamado Getsemane, ele sempre ia orar ali, buscar a Deus, buscar ao Pai. E então os discípulos aproveitam o texto aqui, o versículo 3 do capítulo 24 de Mateus, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então responde para eles, olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quando Jesus fala assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane, acautelar
significa resguardar, preservar. Jesus está querendo dizer para eles, olha, vocês ficam apercebidos. Se resguarda, prepara, porque vai chegar um momento que esse momento será um momento para todos aqueles que estiverem apercebidos. O versículo 5 ele diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. No século 21, muitos estão sendo enganados. Muitos estão se enganando com o mundo aí, com a riqueza do mundo, se apegando somente nas coisas terrenas e esquecendo que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia e disse que ia preparar um lugar para nós, para todos aqueles que crêem nele, voltaria e queria que todos nós estejéssemos com ele também. Aí o texto continua a dizer, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O que nós estamos vendo hoje no século 21, no ano de 2020, ainda não é o fim, apenas começou. Os sinais que estão acontecendo no século 21 é justamente para despertar a humanidade a entender que coisa pior está por vir. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem a certeza da confiança em Cristo, que ele foi preparar este lugar, está voltando para esse ou para essa, ele não precisa entrar em desespero. Por quê? O versículo 6, quando ele diz, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mister significa, é certo que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas ainda todas essas coisas são o princípio de dores. Aí eu falo para você, Deus é culpado disso tudo que está acontecendo? Não, de maneira alguma. Pela consequência do pecado do homem, pela desobediência do homem, toda a terra foi contaminada. Toda a terra, todo homem é pecador. Mas Jesus Cristo, ele veio do céu, desenfeitou a glória de Deus, morreu na cruz do Calvário, para você e eu ter o direito hoje de salvação. E após a morte, ter vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que morrer em Cristo Jesus, ele vai ter vai ter a ressurreição dele, dessa pessoa que morreu em Cristo. E ele vai viver eternamente com Cristo. Porque aqui na Bíblia está registrado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, está registrado assim. O Paulo escreve, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta ela vai tocar para despertar os que morrerem em Cristo, e o texto continua dizendo, e nós, quando o texto diz nós, está falando no plural, nós é todos aqueles que estão na presença de Jesus, é todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, e nós seremos transformados e encontraremos com Cristo Jesus nas nuvens, e para todo sempre estaremos com Ele. Assim que diz o texto. Então eu preciso entender, você precisa entender que os sinais que estão acontecendo é o prenúncio da volta de Jesus. É anunciando, olha, eu estou voltando. Prepara. Porque Ele não quer pegar ninguém desprevenido. O versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João está dizendo assim, ó, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se Deus enviasse Jesus para condenar o mundo, não existia mais a humanidade. Mas a misericórdia dele
alcançou a mim e pode alcançar você também, se você crê. Se você crê no que eu estou falando aqui, porque somente a voz é minha. Mas esta palavra aqui, ó, essa palavra é a palavra de Deus, que ela vai ser cumprida em breve. Jesus fala no versículo 35 do capítulo 24 de Mateus: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Enquanto você está tendo tempo, enquanto você está tendo vida, é o momento de você fazer uma retrospectiva da sua vida. Como está a sua vida? Como você está vivendo esses dias difíceis? O momento agora desse vírus que está matando milhões de pessoas. Isso aí é um dos sinais que já muitos aconteceram e está acontecendo agora também com o Covid-19. Mas não entre em desespero não, meu irmão. Não entre em desespero não, meu amigo. Mas você precisa entender que há 2 destinos para o homem. 2 destinos só. E qual é esse destino, pregador? Você pensou agora que você não tem conhecimento da palavra de Deus? Possa ser que não tenha. Mas eu vou te explicar. 2 destinos para o homem é: um é para o céu e outro é para o inferno. Não tem mais, não tem 2 destinos e um caminho só, que é Jesus Cristo. Como eu citei há pouco, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem 2 destinos e um caminho. Qual caminho que você está andando? Qual caminho que você escolheu para você? Louvado seja o nome do Senhor. E neste dia de hoje, o Senhor tem nos dado essa oportunidade para transmitir para você. Jesus vai voltar tão rápido. No arrebatamento, a volta de Cristo tão rápida. Que a Bíblia diz que ele vai voltar como ladrão. Talvez você possa pensar agora aí, esse irmão está dizendo que Jesus é ladrão, não. Um ladrão, quando ele entra numa casa para roubar, ele não faz bagunça, não entra bagunçando, quebrando tudo, não. Ele entra sorrateiramente, bem devagarinho, para ninguém perceber, porque ele vai entrar para roubar. A pessoa só vai perceber no dia seguinte que entrou um ladrão na casa dele. E Jesus, a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão, como? Muitos, milhares, milhões de pessoas não vai perceber, não. O mundo como está, nós estamos percebendo o pecado, a ganância do homem, a destruição que está tendo a terra no século 21. Nós estamos observando tanta coisa terrível que está acontecendo. O homem está se apegando só nas coisas terrenas aqui, material. Mas Jesus disse que o nosso tesouro não está aqui na terra, mas sim no céu. Onde a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói, onde o ladrão não mina. Chama-se mansão celestial. E esse lugar é para mim e para você. Se você crê, Jesus está voltando para buscar este povo. Que acredita, que confia, que tem um desejo de morar no céu. Então, você que está ouvindo agora, possa você não ter outra oportunidade de ouvir, porque o dia de amanhã não pertence a mim, mas só pertence a Deus. E como aqui no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo a seguir, que eu li aqui, eu vou dizer para você aqui, que a evangelização que Jesus transmitiu para eles, levar este evangelho e pregar, é para mim hoje, é para nós hoje, é para o crente, para aquele que aceitou Jesus como Salvador, é uma ordem para nós. Dizer para você também que precisa se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões,
da sua vida que você leva de qualquer maneira. Porque Jesus veio e morreu para justamente nós termos direito de salvação. E de qualquer maneira, no pecado, você não tem como subir para o céu. Não tem como ter o direito de salvação uma pessoa que está vivendo a vida de qualquer maneira. Ele precisa aceitar Jesus como Salvador, passar a ter o conhecimento da palavra, da verdade. O Espírito Santo vai direcionar, orientar ele como ele vai viver após ele aceitar Jesus como Salvador. Como eu não conhecia, como não tinha também o conhecimento dessa palavra, eu vivia de qualquer maneira, da forma que eu queria. Vamos dizer no ditado popular aí, onde o nariz apontava eu ia, não queria nem saber. Mas hoje eu tenho alguém a ter que me expressar e pedir a ele direção, orientação, que é Deus e o Espírito Santo, que ainda está na terra, mas em breve vai tirar a igreja da terra, vai sair da terra. E quando a igreja sair da terra, quando o Espírito Santo vier tirar a igreja da terra, essa terra vai ficar isolada. Após a igreja ser tirada da terra, começa o período da grande tribulação. Grande tribulação significa terror, angústia, temor, medo. Jesus disse que haverá ranger de dentes. Terrível vai ficar a terra. Porque certa vez Jesus conversava com os discípulos e ele disse para os discípulos assim, olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Você está entendendo, meu amigo? Que paz que o mundo tem hoje? A paz que o mundo tem hoje que oferece para você que ainda gosta de beber uma cachaçinha, uma cerveja, se drogar, viver a vida aí do jeito que você está pensando que está bom, mas não está bom não, meu amigo. Essa paz é passageira. Depois que você viveu aí um momento de uma noite para o dia, na virada da noite aí, nas madrugadas, vivendo, bebendo, vivendo a vida de qualquer maneira, você acha que vai esquecer os problemas, as lutas, a adversidade, e vai, por isso aí vai acabar tudo? Não. Começa pior tudo depois que passa o efeito da droga, da bebida. Você que está vivendo dessa maneira. Mas Jesus tem algo tremendo para você. Jesus tem maravilhas para você, oferece para você. O principal que nós temos que ter, e ter a certeza disso, é a nossa salvação e o nosso nome escrito no livro da vida. Porque aqui no livro de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 15, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o nome dele é escrito no livro da vida. Mas aqui na Bíblia está escrito no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Apocalipse, ele fala sobre o passado, o presente e o futuro. Passado, muitas coisas que já aconteceram e está acontecendo agora no presente, aconteceu, está acontecendo no presente, e esse versículo aqui fala do futuro. O livro vai ser aberto, o livro de Deus vai ser aberto, e se o seu nome não estiver escrito lá, vai ser lançado no lago de fogo. Versículo 12 do capítulo 20 de Apocalipse está falando sobre esses livros. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o nome dele é escrito no livro da vida. E aqui está dizendo assim, o versículo 12 do capítulo 20 de Apocalipse. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uma coisa que é lançada, ela é jogada. Querendo ou não, o homem, ou a mulher, ou o jovem, que já tem consciência do que é errado, do que é certo, no grande dia do Senhor, diante do Senhor naquele grande dia, o livro vai ser aberto. Os livros vão ser abertos. O mais importante, o livro mais importante que vai ser aberto é o livro da vida. É o livro que vai estar escrito tudo que nós fazemos aqui na terra. No livro da vida, se o seu nome não estiver escrito lá, o versículo 15 diz: aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro, ele será lançado no lago de fogo. Ah, Senhor, mas eu não quero ser lançado, não. Não. Lançar é uma coisa jogada. Vamos entender que vai estar naquele grande dia e vai ser jogado. Eu não quero ir para lá. Não, mas você vai ter que ir. Você vai ser jogado. Mas hoje, Deus está dando uma oportunidade. Oh, que oportunidade maravilhosa enquanto nós estamos no tempo da graça. Hoje nós estamos no tempo da graça. Aceitar Jesus como Salvador. E ter o nome escrito no livro da vida. Para aquele grande dia diante do Senhor. Ele dizer para nós: vinde bendito meu Pai, para o lugar que está preparado desde a consumação do século. E entrai para o gozo do seu Senhor. Agora, num vídeo de Gênesis Apocalipse, uma palavra mais pesada, vamos dizer assim. Talvez a gente, quando Deus usa a gente para falar uma palavra, para pregar de uma forma, para divertir as pessoas, ou divertir até a mim mesmo. Porque a palavra ela corta para lá e para cá. Serve tanto para você que está ouvindo ou para mim. Tá? Então, uma palavra pesada, uma palavra grosseira, vamos dizer assim, entre aspas, que não é grosseira, a palavra de Deus ela é pura, fiel e verdadeira, vai sair da boca de Jesus naquele grande dia. Assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou você ou eu, diante do Senhor naquele grande dia, essa palavra será uma palavra pesada, palavra de distanciamento mesmo de Deus. Vai ser lançado no lago de fogo, vai ser jogado lá, querendo ou não. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero ler aqui para você o que está escrito aqui. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Deus para todo sempre. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando para buscar você, para buscar a mim, para buscar nós que estamos vivendo nessa terra, terra essa que está prestes a ser destruída, a ser acabada. E dessa vez, sabe o que vai acontecer? Dessa vez, essa terra vai ser destruída com fogo. Na época, no mundo antigo, louvado seja Deus, no mundo antigo, na época de Noé, Deus olhava do céu para a terra, ele via que a terra estava sendo destruída pelo pecado do homem. Então o que Deus fez? Deus falou com Noé: Noé, o pecado desse povo está chegando mal às minhas narinas. Então, Noé, você faz o seguinte: você prepara aí a arca, uma arca. E essa arca, Noé, ela vai tirar esse povo dessa terra, porque eu vou destruir esse mundo, essa geração, Noé.
com um dilúvio. E o povo não acreditava. E hoje, nos dias de hoje, está sendo como nos dias de Noé. As pessoas não estão acreditando como está sendo os dias difíceis, terríveis. Não está acreditando que é os sinais da volta do Senhor, Jesus Cristo. E não está nem aí. E quando Deus fala com Noé para poder começar a fazer a arca, o povo ria, o povo dizia que ele era louco, porque não chovia naquela época. Só subia um orvalho da terra para regar a terra. Mas para Deus tudo é possível. Não chovia, mas Deus fazia chover. O pecado estava cheirando mal as narinas de Deus. Deus fala, Noé, começa a preparar essa arca aí. E sabe quanto tempo? Aproximadamente 120 anos Noé pregando, evangelizando e falando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando começa a chover, sabe o que aconteceu? Aí o povo percebeu que a água começou a subir, mas a arca já estava fechada. Sabe quem fechou? Deus fechou a arca. Sabe qual a arca hoje que representa para nós hoje? Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E você está tendo a oportunidade. Ele está dando essa oportunidade para você, como está dando para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso servir a Jesus. É muito gostoso sentir a presença dEle. E saber que nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo em breve. É melhor ainda. Aqui, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, ó. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus como deu. O homem foi feito do pó da terra. E quando ele morre, ele vai colocar dentro do caixão e debaixo da terra. Mas quando o espírito, o fôlego de vida, ele para de inspirar, para de respirar, morre. Esse fôlego, esse espírito, esse assopro que Deus colocou na narina do homem, volta para Deus. Mas tem que ter uma preparação. Isso aí é o Espírito Santo que faz na vida do homem, quando ele aceita Jesus como Salvador. Aí está aqui, o pó volta à terra como era e o Espírito volta para Deus que deu. O versículo 13 e o versículo 14 diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus. É o que o homem não está fazendo. Estão matando, estão fazendo tudo da forma que eles querem. De tudo o que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se você está pensando que está vivendo sua vida de qualquer maneira e não está nem aí, tem um que está vendo, tem um que está olhando. Se tem alguma coisa que você está vivendo ainda fazendo, achando que a sua esposa não está vendo, que o seu pastor não está vendo, que ninguém está vendo, aqui o texto diz o quê? Até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim, diante do Senhor naquele grande dia vai ser descoberto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vou terminar agora dando para você uma orientação dentro do que eu falei aqui, porque a terra está do jeito que está, e tem muitas pessoas pensando assim, por que Deus deixa acontecer tudo isso? Deus não está vendo? Deus é justiça, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é bom, sim, mas Deus é justiça também. A única coisa que ele não gosta, que ele não se agrada, é o pecado do homem. Isaías capítulo 59, versículo 1, ela diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir com a sua oração, o seu clamor, nem os seus braços encolhidos para não poder te salvar. Mas o texto, o versículo, lê lá para você entender. Isaías 59, versículo 1. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado do homem separa. O pecado do homem separa Deus do homem.
Deus ele vira as costas, ele não ouve o pecador, ele não se agrada do pecado. Ele é um pecador, mas não ama o pecado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha só o que está acontecendo na terra. Por quê? Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. Pela desobediência do homem. O homem continua desobedecendo, desobedecendo, desobedecendo. E ainda acusa Deus, ainda fala que Deus é culpado. Não, Deus não é culpado de nada. Você e eu somos os pecadores. Mas quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos redimidos dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas maldades, pelo sangue de Jesus, que purifica todo pecador. Mas a terra está assim, sabe por quê? Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra está amaldiçoada pela desobediência do homem, pelo pecado do homem. Por isso está do jeito que está. Mas Jesus Cristo, ele te libertou. Jesus Cristo me libertou. Se você for olhar direitinho, ler a Bíblia, e quando foi sentenciada a morte de Cristo Jesus, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, bateram com a cana em cima, colocaram a cruz pesada nas costas dele, um chicote com 8 tranças, que cada ponta daquela trança tinha um osso de carneiro e chumbo, e começaram a escarnecer ele, colocaram a venda nos olhos dele e perguntavam, quem é que está te batendo, Cristo? Profetiza. Mas ele ali, a Bíblia diz, Isaías 53, fala que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro.